Atenção, atenção! Corinthians pronto para pegar o Bragantino. Red Bull Bragantino. Nessa segunda-feira, disputa pelo G4. A escalação contra o Bragantino. O Maicon volta quando, hein? Vitória do Terrão. É Corinthians. O futuro está garantido. O noticiário mais completo do Corinthians está aqui. Canal do Cereto, Cereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição no canal do Cereto e não se esqueça, deixa a opção todas as notificações no sininho. Plim! Apertou o sininho, todas as notificações, deixe o seu like para fortalecer cada vez mais o canal e deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante, faz a diferença aqui no canal do Cereto antes do noticiário completo do Corinthians. Timão que pega o Bragantino, o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, na Neoquímica Arena. Eu quero dar um recado para você. É claro que você conhece o OneFootball. Baixe o aplicativo do OneFootball. Você está perdendo tempo? Baixe o aplicativo do OneFootball aí pelo QR Code. É muito legal pelo QR Code, porque é o seguinte, e o link na descrição do canal, porque é o seguinte, você baixa o aplicativo, terminou o jogo no Corinthians, aí você vai ter os melhores momentos na palma da sua mão. E, por exemplo, jogo do Campeonato Alemão da Bundesliga, tem lá com imagens, inclusive. Com imagens e de graça para você assistir. Jogo do Corinthians, terminou o jogo, você tem lá os melhores momentos na palma da sua mão. Baixe o aplicativo OneFootball, eu recomendo. Agora é Campeonato Brasileiro, Corinthians. Agora é Brasileirão. É a disputa pelo G4. Aliás, o Corinthians tem que tomar cuidado, porque ele pode ser ultrapassado pelo Internacional. O Internacional que também joga nesta segunda-feira. Então o Corinthians tem que se ligar para ele vencer o jogo contra o Red Bull Bragantino e para continuar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está com um olho no peixe e o outro no gato. É claro que a prioridade é a Copa do Brasil, o jogo do dia 15 de setembro contra o Fluminense em Itaquera, mas até o jogo do dia 15 de setembro, tem 3 jogos que o Corinthians vai... Quer ver a tabela? Eu vou mostrar a tabela para você. É sempre importante você ficar de olho na tabela. O Corinthians joga nesta segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, dia 29 de agosto. Tá acabando o mês de agosto, hein? Como passa rápido. No dia 4... Esse é o Fausto Vera. Esse é o Fausto Vera e daqui a pouco eu vou falar sobre o Fausto Vera. Dia 4 de setembro, o Corinthians joga contra o Internacional, que é no outro final de semana. E é disputa direta, né, pelo G4, o Corinthians está ali cabeça a cabeça com o Internacional pela disputa da 4ª posição do Campeonato Brasileiro, ou para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Corinthians pega o São Paulo no dia 11 de setembro, o São Paulo que perdeu para o Fortaleza, chupa São Paulo, chupa Tricolor. E o Corinthians no dia 15 de setembro pega o Fluminense. Então, agora é o seguinte, gente, não tem mais desculpa o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Não tem mais desculpa para o Vitor Pereira não escalar força máxima. E qual vai ser a escalação para o jogo contra o Bragantino, contra o Red Bull? O jogo é essa segunda-feira. Atenção, jogo segunda-feira, nesta segunda-feira, às 9h30 da noite. Que péssimo horário, né? Péssimo horário. Depois do jogo tem o Acabou a Brincadeira, tem a live do pós-jogo aqui no canal do Cereto. Então o jogo às 9h30 da noite e depois tem o Acabou a Brincadeira aqui no canal do Cereto. Péssimo horário, segunda-feira às 9h30 da noite. É lamentável esse jogo, esse horário. De qualquer maneira, é jogo do Corinthians e sempre vai ter muita gente, muita torcida. O Corinthians que tem média de público de 37 mil pessoas na Neoquímica Arena nesta temporada no Campeonato Brasileiro. Agora, normalmente eu coloco o campinho aqui para você saber qual é a escalação do Corinthians e tudo mais. Não vou colocar porque a chance de eu errar é muito grande. Pode ser que eu coloque no próximo vídeo o campinho, mas o que se espera é que o Vitor Pereira escale a base que ele tem
porque finalmente a gente ficou sabendo quem são os titulares. No último jogo, o time que entrou em campo contra o Flamengo, aliás, contra o Fluminense no primeiro jogo do Maracanã, pode ser considerado o time titular. E o Vitor Pereira diz que ele só vai poder escalar o time titular na medida em que ele tiver mais tempo para treinar e mais tempo para descansar a equipe. E agora ele tem, né? O Fausto Vera, por exemplo, é um jogador da mais absoluta confiança do Vitor Pereira. É titular absoluto o Fausto Vera, o Duqueiroz, o Renato Augusto, o Roger Guedes, que tá com moral com o professor, tá metendo gol adoidado, é o artilheiro do time na temporada, o Balbuena, tá aí o Rafael Ramos atrás do Balbuena. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Se o Rafael Ramos vai jogar na lateral direita ou se vai jogar o Fagner, se vai jogar o Fagner ou o Rafael Ramos. O Rafael Ramos está recuperado de contusão. O Renato Augusto está jogando muita bola, o Renato Augusto é titular absoluto, tá aí o técnico Vitor Pereira. A escalação a gente vai ficar sabendo 1 hora antes do jogo, mas deve ser aquele time, ou pelo menos muito próximo daquele time que jogou contra a equipe do Fluminense. O Cássio, o Fagner ou o Rafael Ramos, aí eu coloco uma dúvida, o Balbuena, o Gil. O Bruno Mendes pode ser utilizado também, porque o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil, né? Ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda, o Fábio Santos ou o Piton. Sempre existe essa questão do revezamento entre os dois laterais. No meio de campo, Fausto Vera, o Duqueiroz e o Renato Augusto. No ataque, o Adson, o Roger Guedes, o Adson, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Esse é o ataque titular do time do Corinthians. E o Maicon? Quando é que o Maicon volta ao time do Corinthians? O Maicon está avançando no tratamento da recuperação de uma fratura no dedo do pé. O Corinthians está fazendo um planejamento para que o Maicon ele jogue provavelmente contra o Fluminense no dia 15 de setembro, mas acontece que vai ser muito difícil, porque essa contusão no dedo do pé esquerdo, essa contusão no dedo é muito complicada, porque apesar do avanço na preparação, no tratamento da contusão do Maicon, ele está com o dedo imobilizado. Então ele está com muita dificuldade, esta informação que se tem, ele está com muita dificuldade para pisar no chão. Ele está fazendo treinos de força na academia, mas com algumas limitações. Então, no final de semana que vem, ele vai completar 1 mês que ele sofreu a contusão. Ele sofreu a contusão naquele jogo contra o Flamengo pela Libertadores no Maracanã. E aí, provavelmente, ele vai ser liberado para treinar normalmente. De lá para cá, desde a contusão no Maracanã contra o Flamengo, ele perdeu 5 jogos. Aliás, o Maicon deu muito azar esse ano, né? Ele sofreu outras contusões mais complicadas, sofreu uma contusão muscular de grau 3, voltou inclusive em tempo recorde, né, pelo processo de fisioterapia. Ele é muito aplicado nessa questão do processo de fisioterapia, mas dessa vez está mais complicado. De qualquer maneira, o planejamento do Corinthians é para que ele volte a jogar na segunda partida contra o Fluminense, que é justamente no dia 15 de setembro. Tá todo mundo achando que é pouco provável, que ele deve voltar a jogar mesmo se o Corinthians passar isso na final da Copa do Brasil. Então, por enquanto, vai de Fausto Vera e Duqueiroz, a dupla de volantes. O Vitor Pereira deve optar mesmo por essa dupla de volantes. Lembrando que no último jogo, o Vitor Pereira não pôde contar com o Juliano, que ficou de fora por causa de uma bronquite, com o Rafael Ramos. O Rafael Ramos, ele já tá treinando normalmente, né? Então ele pode até aparecer como novidade nesse jogo contra o Bragantino. O Raul Gustavo ficou de fora do último jogo com dores musculares. O Júnior Moraes e o Rony também ficaram de fora com dores. O Rony com dores no joelho, o Júnior Moraes também com dores no joelho. Mas não se sabe quais foram os jogadores relacionados para o Corinthians. O Corinthians não divulga a lista de relacionados, também não divulga a lista de jogadores machucados. Essa lista só é divulgada 1 hora antes do jogo. É sempre a opção do técnico
Vitor Pereira. Deixa eu falar para vocês o seguinte, que hoje teve uma vitória do Corinthians no Sub-20, vitória do Terrão, gol do Murilo. O Corinthians venceu o Flamengo pelo placar de 1-0, o zagueiro Murilo fez o gol do Corinthians, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O segundo jogo acontece no outro final de semana. O Corinthians jogou em Barueri, e o segundo jogo vai acontecer lá no Rio de Janeiro. O time está muito bem, esse time do Sub-20, que hoje não pôde contar com o Robert Renan, por exemplo. O Robert Renan já está fazendo parte do time profissional, então ele não está mais jogando no Sub-20, né? Mas o Robert Renan jogava no Sub-20, agora já está fazendo parte do time profissional. O Giovani também jogava nesse time Sub-20, já está fazendo parte no time profissional. Mas hoje o Léo Maná, por exemplo, jogou, o Guilherme Biro jogou também, o Matheus Araújo também foi utilizado, são jogadores que frequentemente são relacionados pelo técnico Vitor Pereira para os jogos do time de cima. Então, o time da base, que é comandado pelo Danilo, né? O Danilo, que foi ídolo do Corinthians, ele comanda o time da base e é muito bacana o trabalho que o Corinthians está fazendo na categoria Sub-20. O Corinthians que acabou com a categoria Sub-23, a categoria Sub-23, que não servia para absolutamente nada. O Danilo era o técnico do Sub-23 e agora o Danilo é o técnico do Sub-20 e tá muito bem. Tá muito bem nessa categoria. Já levou o time para a semifinal do Campeonato Brasileiro, conseguiu agora a primeira vitória e tem tudo para conseguir a classificação para a fase final. O Corinthians tem 4 jogadores do Sub-20 convocados para a seleção brasileira da categoria, então o time realmente é um time muito bom. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante. O José Lavoura, grande Ceretinho, parabéns pelo trabalho, vai Corinthians, alô José Lavoura, obrigado, continue participando, obrigado pela sua audiência. O Ailton Amâncio Souza, boa noite Cereto, que legal que o Fábio Santos vai renovar com o Corinthians, ele merece renovar mesmo, está jogando muito, e quando se aposentar, o Corinthians tem que fazer uma grande homenagem para o Fábio Santos, ele merece muito uma homenagem do Corinthians. Você vê que tem gente que acha que ele deve se aposentar, tem gente que acha que ele deve renovar. O Rodrigo Garcia, Rafael Ramos não engraxa as chuteiras do Fagner, Cereto. Ele falhou sim, mas tem muito crédito. É incrível como a mídia gosta de queimar jogadores. E o William saindo fez muito bem ao Corinthians. É a opinião do Rodrigo Garcia e a gente mostra aqui as opiniões. O Davi, ou David Feitosa, o William não teve importância nenhuma para o Corinthians. Estava em clara queda de nível na Inglaterra e iria chegar no seu mais baixo nível aqui no Brasil. Um ex-jogador em atividade. A sua saída foi bom para ambos os lados. Agora o Roger Guedes jogou alguns jogos ruins, mas nada tão abaixo da média como o William. Pois é, o Xande, é um erro absurdo renovar com o Fábio Santos. O cara não aguenta 2 jogos seguidos esse ano. Quem dirá que vem no ano que vem? Renovação de amizade. Amigos de 2012. Você vê como as opiniões são diferentes, né? Tem gente que acha que o Fábio Santos deve renovar porque merece, porque tem uma história, porque tá jogando bem, e tem gente que acha que o Fábio Santos não deve renovar porque já não aguenta mais jogar 2, 3 jogos seguidos. A informação que eu tenho é que ele vai renovar o contrato. Vai renovar o contrato por mais uma temporada até o final do ano que vem, porque o Vitor Pereira está impressionado, principalmente com o poder de decisão que ele tem nos jogos, em jogos decisivos, gostou da atuação dele em jogos decisivos, em jogos mais cascudos, né, tipo Libertadores e Copa do Brasil, e nesse tipo de jogo, o jogador mais cascudo faz a diferença mesmo. E outra coisa, ele gosta da liderança do Fábio Santos, considera a liderança do Fábio Santos uma liderança positiva. Então, o Fábio Santos deve renovar o contrato, pelo menos é essa a informação que eu tenho. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, faça a inscrição e não se esqueça de deixar a opção todas as notificações, para você receber a live, para você receber o Acabou a Brincadeira, faça o seu comentário, me segue nas redes sociais. Deixa o teu like, hein, gente?
deixe o seu like. É muito importante para você fortalecer o canal, deixe o seu like, tá? Se você gostou do vídeo, se você acha que o trabalho é de credibilidade, então deixe o seu like e me segue nas redes sociais, @carloscereto no Instagram, @carloscereto no Twitter. Tá vendo que apagou a televisão? É isso aí. Se apagou a televisão é porque acabou a brincadeira. Ou será que eu não paguei a conta da TV a cabo? Continue no canal. Tchau.